Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Estamos aqui depois de um grande vexame ontem, né? De uma grande vergonha que foi o jogo de ontem. Porém, né? Pelo menos algumas pessoas da mídia estão pressionando o Rogério Ceni. Eu acho que ele nem deve estar vendo mídia, mas provavelmente vai chegar no ouvido dele. E ele está sendo muito pressionado. Ele que não é unanimidade para torcedor. Enquanto alguns torcedores gostam do Rogério, outros odeiam o Rogério. Eu já falei que, na minha opinião, ele é um técnico meia boca. Quem me acompanha aqui já me viu falar isso várias vezes, para não dizer que eu sou oportuno. Por cada oportunidade eu estou falando isso. Não, eu falo isso aí já tem tempo. Né? O ano passado, eu passei o ano passado todo dizendo isso. Que o que o Rogério fez no Bahia no ano passado, eu falei que o Diniz, que o Renato Gaúcho, que o Cuca faria a mesma coisa, que o Dorival faria a mesma coisa ou até melhor, que era ser um técnico meia boca, um técnico que só ganhava dentro de casa, né? Então, ele continua a mesma coisa, aí eu já não tenho nem mais o que falar do Rogério, porém, pelo menos a mídia, algumas pessoas da mídia estão detonando o Rogério Ceni. Então vamos ver o que foi falado sobre o Rogério Ceni aí e depois eu vou trazer minha opinião. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Bahia acabou de ser eliminado da Libertadores pelo O'Higgins do Chile, time que ninguém conhece. O Rogério Ceni no Bahia, ele não consegue tornar esse time competitivo para ganhar título de expressão. E o Bahia faz por onde? O Bahia investe, o Bahia tem reforços, o Bahia tem estrutura. Ser eliminado da Libertadores por time pequeno do Chile do jeito que foi, jogando mal. Cara, o Bahia hoje merece muito mais do que isso. E o trabalho é fraco. O Rogério Ceni é aquele tipo de treinador que ele é o queridinho da imprensa. A imprensa, ela resiste criticar alguns treinadores. Era assim com o Tite. Acabou. Foi por muito tempo, mas não deu mais para defender. O Bahia acabou de ser... É isso aí, velho, é verdade mesmo. O Rogério Ceni é queridinho da... O Rogério Ceni trabalha sem pressão. E isso aí ele passa para dentro de campo os jogadores que trabalham sem pressão. Mais tarde eu vou até fazer um vídeo aqui sobre a torcida do Bahia, que eu acho que a torcida do Bahia está na hora de acordar, mas eu vou fazer esse vídeo mais tarde. Vamos aqui para ver o que o Bocão falou. O Bocão que é um cara que é torcedor do Vitória, porém, eu gosto muito de algumas coisas que ele fala a verdade, irmão. Às vezes a gente tem que escutar a verdade, né? Então vamos lá para ver o que o Bocão falou. Que lástima o Bahia ontem. O fumo entrou, Zé Que Eduardo. tristeza. Esse é o Rogério Ceni, o principal, o protagonista da decadência do Bahia, da desclassificação do Bahia no jogo de ontem contra esse time chileno, que é um time mequetrefe, que não ganha do Jacuipense, que nem sonha em ganhar do Vitória, e abateu, destruiu o Bahia fisicamente. O Bahia morreu fisicamente. Rogério Ceni pediu para que isso acontecesse. Pediu. Deixou o Everton Ribeiro, que na minha opinião, humilde opinião, é o craque do Sport Clube Bahia, mas ele só tem fôlego até os 20 minutos do segundo tempo. Depois o cérebro já não responde mais. Eu fiquei e estou, sinceramente, de todo o meu coração, com pena da torcida do Bahia. 46 mil torcedores, um gol aos 10 segundos do primeiro tempo. O gol relâmpago do Bahia. E parecia que o Bahia ia destruir esse time chileno. Carnaval, trio elétrico, Libertadores, prêmio, grana, dinheiro, porque só pensam nisso. Mas esquecem de jogar com a raça, com a vontade que o futebol é. O futebol é isso aí. Por isso que o futebol mexe com o coração do torcedor. Por isso que o futebol deixa muita gente maluca. Porque resultado é inesperado. O jogador do Bahia entrou em campo achando que era o Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, o Manchester. E não é. Não é. O time do Bahia é um time meeiro pra bom. Mas eles acham que são o Flamengo. E não são. Não entraram com raça, com determinação, com vontade. Tomaram o nó tático desse treinador chileno. E Rogério Ceni é o grande culpado que está no Bahia desde 2023. E veja o que ele fez. 2 competições internacionais. E o Bahia não consegue sequer passar da primeira fase nas 2 competições internacionais. Se tem alguma coisa errada, errado é o Rogério Ceni. E ele tem que sair. Ah, mas o procedimento
Do City é outro, mas da torcida não. Mas da torcida não. E Rogério Ceni vai sentir na pele agora o que é uma torcida desesperada, louca, porque eu passei hoje do Campo Grande até aqui. Parece um velório, parece um enterro. Parece que o Bahia foi sepultado porque não tem mais ânimo pra nada. Olha que pode perder o Campeonato Baiano, coisa que eu dizia que era impossível, mas hoje eu já digo que sim, porque mentalmente, psicologicamente, o Bahia está abaladíssimo. Eu quero ver se sábado, no jogo contra o Juazeirense, se vai dar um torcedor no estádio. Porque aí é muita sem vergonhice. Ir para o estádio para ver esse time que ontem 46 mil torcedores saíram chorando. E sabe onde é que estava Everton Ribeiro? No Carnaval, atrás de Belmarx, todos os dias. Morando no Wildberg, num apartamento que vale 40 milhões de reais, que é um baita de um craque, que está entre os melhores do futebol brasileiro, mas não pode fazer aquilo que fez ontem. Ele teria que pedir para sair, já que Rogério Ceni incompetentemente deixou ele teria que pedir para sair com 20 minutos de jogo, do segundo tempo, porque ele não aguentava mais nem andar. Pegou o pênalti, ali ele já não raciocinava mais, ali era seja o que Deus quiser, e botou na mão do goleiro. Agora querem acabar com o menino Del. Querem destruir o menino Del, que entrou no segundo tempo, que não deveria ter batido pênalti coisíssima alguma, porque ali é uma Libertadores. Ali ele tremeu na base, amigão. Agora estamos no velório tricolor. Sinta a sua porrada e veja que o Bahia não é time para estar disputando Libertadores. É time meeiro pra bom. É pau a pau com Mirassol. O Rogério, o Bocão falou muitas verdades, a gente gostando ou não, o Bocão falou muitas verdades. Eu só discordo de Bocão na questão do aperto psicológico, né? Ele falou que os jogadores do Bahia estão abalados psicologicamente, né? Pro Campeonato Baiano. Não estão abalados psicologicamente, sabe por quê? Porque eles não estão nem aí. Eu falei isso ontem aqui, depois que eu vi a entrevista, a saída de campo do Ronaldo e do Everton Ribeiro. Os jogadores do Bahia, eles não estão nem aí se eles erram, se eles falham, se eles cometem erros, se ele dá um mole para tomar o gol. Eles não estão nem aí. Sabe por que eles não estão nem aí? Porque eles não têm pressão. O Rogério não tá nem aí. O Rogério tá cagando se ele é eliminado ou não. Ele quer que o time, ele quer que a torcida se vá para casa do caralho. É isso, porque ele não tem pressão. Aonde se você trabalhar em um local, pare para pensar, você que é CLT, se você tiver no seu emprego e ninguém lhe apertar, em momento nenhum, você vai fazer do seu trabalho o que você quiser. E se você for um cara mau caráter, como tem jogadores mau caráter no Bahia, você vai acabar fazendo a lambança toda no seu trabalho. É o que acontece no Bahia, irmão. Sabe? O que faz um CLT, né? O que faz aí em qualquer área de emprego, a pessoa trabalhar certo, são a expressão que tem, né? A cobrança que tem dentro do trabalho. Querendo ou não, ali de pouquinho em pouquinho ali, o cara vem e cobra, o encarregado, o gerente vem, tá ali do seu lado. É isso que faz você trabalhar, exercer o seu maior trabalho. Mas no Bahia não tem, né? Não tem, porra. Pegue o que o Ademir fez ontem, você pega o jogo do Rings, ele fez a mesma coisa e tomou o segundo gol. A diferença é que lá o juiz deu falta, o cara pegou no pé dele antes. Mas ontem o cara não pegou no pé dele, ele ainda se jogou no chão igual um bosta, tá ligado? Se você pegar a derrota de ontem, esses dois jogos de ontem, esses dois jogos da pré-Libertadores, é parecido com aqueles dois jogos do Bavi que a gente perdeu o título na Fonte Nova, porra. Com 45 mil torcedores. É a mesma coisa, velho. Vai continuar sendo a mesma coisa, porque Rogério é um bundão, isso eu já falei, protegido pela mídia, protegido por alguns influenciadores do Bahia, protegido por muitos puxa-saco e até a própria torcida do Bahia. Tem algumas pessoas que protegem o Rogério Ceni, você não pode falar nada do Rogério, né? Rogério não tem pressão lá dentro, porque o Cadu Santura é outro otário, aí pega não dá pressão nos jogadores, aí fica Jean Lucas com a porra de passeando dentro de campo, só joga
5 minutos de jogo, depois não joga mais, não é substituído, não chega um para botar ele no banco. Aí você vê o Ademir fazendo um bocado de merda, né? Você vê o Ian José parado lá parecendo um poste, tá ligado? Você vê só esses caras aí fazendo merda, velho. O cara Alexandre joga de vez em quando. Porra, que porra nenhuma, velho. Aí você tem Gabriel Xavier na zaga, agora voltando o Marcos Vitor. Porra, meu irmão, não dá certo isso aí não, velho. Não tem pressão, não tem pressão. Não tem pressão. Eu vou dizer por que isso acontece hoje. Mas não vou dizer nesse vídeo aqui não, vou dizer no outro. Então, não tem. E a questão do Everton Ribeiro que o Bocão falou, eu concordo com o Bocão. Everton Ribeiro não é para estar jogando 90 minutos. Mas sabe por que ele joga 90 minutos? Porque não contrata jogadores para ser reserva deles imediato. Everton Ribeiro não tem um reserva à altura. O Rodrigo Nestor entrou ontem, é um inútil. Rodrigo Nestor é um inútil dentro do campo. Então, ele tem que se fuder e jogar 90 minutos mesmo. Se ele não estiver gostando, ele começa a apertar a mente do Rogério e do Cadu Santoro para contratar um cara para ser reserva dele. Enquanto isso, deixa ele se fuder dentro de campo mesmo, para ele largar esse otário e abrir a boca dele para reclamar. Porque um cara de 35 anos, acho que é 35 a 34, jogando 90 minutos de jogo porque a diretoria não tem competência para contratar um bom reserva pro lugar dele. É complicado, rapaz, é complicado. Você vai ver, olha o que eu tô dizendo a você aqui, ó. O Cauli tá lá, fez o gol de pênalti ontem. Eu vi já perdendo umas bolas lá com a cara dele de lerdo. Você vai ver que a torcida do São Paulo não vai botar pra fuder em Cauli lá. Deixa só ele pensando que lá ele vai ter mamata, igual ele tem aqui no Bahia. Mas eu vou dizer a você, o maior culpado disso tudo quem é mais tarde. Já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.